Muito bem, uma excelente tarde e agora vamos começar o programa Por Dentro da Indústria. Olha, foi um ano em que nós falamos muito sobre a indústria da construção civil. Tivemos grandes oportunidades aqui de conversar com o André Pagotto, que é o presidente do Sinduscon, que aliás tem sido uma entidade muito consultada por outros órgãos em diversos assuntos de interesse da sociedade. O Sinduscon vem fortalecendo a representatividade do setor de construção civil, que por si só já é muito representativo, mas que com o Sinduscon ganha uma proporção ainda maior em termos de expressividade de participação na comunidade. André Pagotto, obrigado pela sua presença com a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O Sinduscon vem trabalhando incessante, né, nessa parte de marcar presença com as instituições, com a prefeitura, com outros órgãos, né. A gente trabalhou bastante na questão do IMA para conseguir mais técnicos para a nossa região e foi importante. Sim, importantíssimo. E a gente trabalhou bastante nisso. Agora a gente está trabalhando com a prefeitura e através do plano diretor e com a Câmara de Vereadores para acelerar o plano diretor, que é um que vai destrinchar bastante a nossa cidade, aí, que é um negócio extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, né? As diretrizes do plano, né? A gente trabalhou bastante na construção do plano junto com a empresa e com a prefeitura. E agora a gente, passando essa parte de eleições aí, que alguns vereadores estavam envolvidos também, e a gente busca aí, nos próximos dias, juntos, para ter essa liberação e destrinchar, destravar mais empreendimentos na cidade, aí, que construção sempre alavanca, né? Então, em termos de plano diretor, que ações que podem destravar, que podem garantir, digamos assim, uma situação, uma condição melhor para o setor da construção civil? Temos vários centrais. Foi trabalhado bastante alguns bairros, melhorou a condição de índices, né, para construir mais pavimentos ou melhores índices de coisas. Foi trabalhado alguns pontos que eram vagos dentro do centro da cidade. Tipo, a gente tinha ruas que um lado da rua era um índice, do outro era outro, então foi organizado isso junto à prefeitura, foi melhorado isso para ter mais condições. E destravado algumas coisas importantes para desenvolvimento, né? Que é algumas regiões, tanto região central ou periféricas ao centro aqui, que vão ser extremamente importantes por ser Concórdia uma cidade pujante, mas com déficit de moradia grande, né? E que precisa disso. Então são questões importantes, até principal, alguns loteamentos e lotes baldios que podem ser taxados com o passar do tempo. Para se ter, a gente procurou nessa ideia facilitar o acesso à moradia, tentar com essas atitudes também baixar o custo da construção, né? Ou do lote para diluir a parte da construção. Então acho que são ações importantes que o Sinduscon, claro que é um dos interessados, mas mais o interesse é desenvolver Concórdia, né? Que é o nosso maior interesse nesse caso. A gente vê nessa questão da construção civil que a verticalização é um processo cada vez mais concreto mesmo, né? Mais importante, e que a verticalização ela barateia a construção, né? Mas também ela tem que ser baseada com as normas da prefeitura, para não ficar um negócio bagunçado aí, né? Então tem que seguir normas, pode verticalizar, mas também pensar nos arredores, em tudo que precisa para ser um negócio harmonioso e para pensando no futuro, né? Isso é importante, né, André? Para você que trabalha tanto tempo na construção civil, né, esse equilíbrio entre o desenvolvimento, mas entre as questões que são fundamentais para que a gente tenha mais qualidade de vida, a questão de área verde, de arborização, né? O que continua, a palavra da moda tem que ser sustentável, né? A construção tem que ser sustentável, tanto para você, em questão econômica, mas principalmente a questão de vivência, convivência, pensar em todos os quesitos para você ter uma longevidade maior, né? Essa acho que é o básico do plano diretor, é pensar nisso, ser sustentável e equilibrado, né? Nós saímos de 2 anos de pandemia e foram anos difíceis para todos os setores, mas a gente percebe que houve uma recuperação rápida e a construção civil ela deu o norte nessa recuperação, né? Em Concórdia hoje a gente tem, felizmente, um número expressivo de obras em andamento. Com certeza, temos muitos empreendimentos, né? Mas que eu sempre gosto de ressaltar que a nossa construção civil, na cidade tem muitas empresas fortes que
que isso puxa também a construção civil para frente. Pessoas empreendedoras e corajosas, né, em buscar diferentes, e isso ajuda bastante. O mercado agora deu uma oscilada devido à parte da inflação, a taxa de juro alto, mas daqui a pouco equilibra, né? Agora dá uma retraída, tem eleições, essa parte, então daqui a pouco destrincha de novo, e a construção civil está sempre sendo pujante aí na questão dos empregos, né? O fator eleições, queiramos ou não, sempre repercute, né? É um ano atípico, de indefinição, né? Até porque muitas pessoas acabam também já imaginando o que pode acontecer no futuro, né? Cada candidato tem uma política, cada candidato tem uma filosofia. Isso também cria uma situação de insegurança, né, no investidor. Com certeza. Infelizmente, todo ano eleitoral ele implica nas questões econômicas, né? A questão política influi na economia. Por hoje nós estamos também polarizados, defendendo estilos de políticas econômicas diferentes, e aí o investidor dá aquela travada, pensando, esperando, aguardando o mercado, a sinalização do mercado. Apesar que a partir do primeiro turno o mercado sinalizou bem, né? Ele até reagiu bem, então a gente espera que isso o ideal seria separar as coisas, né? Que ficaria muito melhor para todo o Brasil, né? Mas enfim, sempre implica um pouco nessa situação. Mas o Brasil é um país que precisa de muita infraestrutura, e precisa muita moradia, precisa muita coisa, que a construção civil está sempre à disposição, né? Que é para ajudar no desenvolvimento, né? Nós estamos com o André Pagotto, ao vivo, nessa tarde de quinta-feira, presidente do Sinduscon, uma entidade muito representativa que cada vez mais tem tido força na comunidade, com participação em conselhos, com participação em decisões e assuntos importantes para a sociedade local. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Por Dentro da Indústria dessa semana. Fique ligado. Nós estamos voltando ao vivo nessa quinta-feira, programa Visão Empreendedora, você acompanhou agora há pouco, agora você está acompanhando o programa Por Dentro da Indústria, com André Pagotto, presidente do Sinduscon.
Presidente, um outro tema que o Sinduscon tem tido uma participação muito relevante é na questão da acessibilidade. E aí o impacto é bastante significativo, né? Isso junto com as entidades da cidade, CDL, a SIC e demais, a prefeitura, a gente tem trabalhado bastante na questão da acessibilidade para a questão de viabilidade dos comércios e indústrias, né? Principalmente o comércio, que é o mais afetado. Então, segundo a lei já está em vigor, né? Todos têm que se adaptar, porque senão não vão ter alvará renovado, né? Então, a gente está trabalhando tanto na Comissão Permanente de Acessibilidade, a gente tem representatividade para ajudar nos ajustes, mas com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, com a Lei de Liberdade Econômica, aí, que deve melhorar para alguns setores não precisar fazer 100% da adaptação, mas fazer ela paralela com as adaptações conforme é possível, nos imóveis mais antigos e tal, para poder viabilizar o nosso comércio. Senão nós podemos ter um impacto na economia no próximo ano bastante grande, né? E são várias modificações que precisam ser feitas, principalmente nessa questão de rampas de acesso. Bom, o tema já deixa claro, a acessibilidade. Nós temos uma cidade que ela foi construída principalmente antes de 85, antes do plano diretor. Nós já temos uma cidade com relevo complicado, né? E depois do plano diretor foram fomentadas as coisas, depois veio a lei de acessibilidade, só que essa lei foi mudando e os imóveis mais antigos, nós tínhamos cota de enchente, nós tínhamos um problema de enchente, então eles são difíceis de ajustar um ao outro. Então a gente está procurando, pela essa lei, ou com bom senso, com a promotoria também, para achar as saídas para esses imóveis não ficarem abandonados aí, né? A gente ter e o comércio poder continuar, né? Claro que a gente respeita muito e a acessibilidade tem que se cuidar muito quando se fala. Geralmente fala acessibilidade, lembra-se do cadeirante, né? Não é. Acessibilidade é para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, para mobilidade reduzida, para o idoso, para todos esses, né? Para uma mobilidade não permanente, uma mobilidade temporária. As pessoas às vezes confundem a questão. É muito amplo, né, André? É muito amplo e é uma questão importante, é inclusiva e é importante para a cidade toda, né? Nós já somos uma cidade bonita, limpa, acolhedora, mas tem que pensar em todas as pessoas, né? Sem dúvida. Bom, o Sinduscon tem um projeto bem interessante que é com as escolas, né? Isso. Todo projeto que é feito nessa área educacional, ele tem uma relevância muito grande. Como é que é esse projeto, André? Foi um projeto que é de autoria, no caso do desenvolvimento dele, o inicial foi com o ex-presidente, o Marcelo, que ele pensou nisso e nós conseguimos pôr em prática aí, esse ano. Que é um projeto pensando no profissional da construção civil, valorizar o profissional da construção civil. Então a gente teve visitando as escolas municipais do nono ano e as estaduais do nono ano e ensino médio. O que é? A gente mostrar para eles que a construção civil é uma profissão digna, honrosa, que se paga bem, que hoje é muito mais tranquilo de trabalhar, muito equipada, faz muito menos força que se fazia antigamente e é uma profissão que remunera muito bem. Então a gente foi às escolas mostrar para eles que a construção civil é uma opção deles, que hoje, que infelizmente a construção civil é um dos últimos, está lá nas últimas opções. Quando um jovem de 18 anos sai para o mercado de trabalho, ele vai ver tantos leques e a construção civil é a última opção. A gente quer que ele diminua e olhe a construção civil como uma opção. Não precisa ser a primeira, mas como uma opção que se pode fazer, pode-se trabalhar com a construção civil, se ganhar bem e ter dignidade para se sustentar, para viver bem, ter condições financeiras muito boas, né? E buscar, evidentemente, qualificação para isso. Com certeza. O que a gente reiterou nesse projeto a todas as escolas, ninguém pode deixar de estudar, ninguém pode deixar de se aperfeiçoar. A gente levou para eles vários exemplos de profissionais de sucesso na construção civil, que não são engenheiros, que não são arquitetos, mas que são construtores, que são lá, que começaram lá como serventes, pedreiros, e hoje são profissionais de excelência, mas nunca deixaram de estudar, de se aperfeiçoar e de melhorar, né? Mas hoje são profissionais que têm uma rentabilidade mensal excelente aí, de profissionais extremamente gabaritados, né? E esse projeto com as escolas é um projeto que deve ter continuidade ano que vem? A ideia é ter continuidade nos anos para a gente reforçar aos novos membros que chegarão ao ensino médio, ao nono ano mesmo, que eles levem, que a gente tem parcerias com o Senai de cursos, a gente tem outras situações que
que a gente quer é, além de trazer profissionais da construção civil, que a gente está se extinguindo, né? Nossa faixa etária é elevada e a rotatividade é grande, mas também trazer eles com mais qualificação à construção, né? Que isso seria o ideal para todos, né? Sem dúvida. Aliás, daqui a pouco eu quero saber como é que está a questão de empregabilidade, a questão de empregos na área da construção. Vamos dar mais uma pausa para o nosso intervalo. Voltamos em seguida com a parte final do programa de hoje. Uma excelente tarde de quinta-feira. Monto grade, porta, portão, balanço, abertura, faço coisas sobre medida, um balcão, mesa, cadeira, o que pedir. Eu não quero só eu ganhar lucro, meu cliente também tem que ficar bom para ele, ficar bom para mim. Então, mas aqui dá para reaproveitar. Se tu quer novo, eu te faço novo. Mas vai custar tanto. Se nós reaproveitar, tu já tem o material e tu vai gastar só mão de obra. Porque eu não anuncio em rádio, nem faço propaganda, nem bato na porta pedindo para fazer. É no boca a boca. A minha esposa Maria, ela me ajuda quando preciso mover uma peça de um lado para o outro, que eu consigo montar sozinho. O problema é quando está pronta, ela fica pesada, né? Isso aqui eu adoro, isso aqui é a minha terapia, isso aqui é o meu desestresse quando você vai. Consigo pagar a faculdade, consigo manter a casa. Só que o salário não dá, o salário é muito pouco, então não tem condições. O salário daria mal para pagar a faculdade dos filhos. Um dia eu vi essa propaganda da Cricerto, que se instalou aqui no Erechim, daí eu peguei um empréstimo para comprar a caminhoneta, para me poder levar, e um pouco mais para me poder tirar essa garagem velha daqui e fazer um pavilhãozinho aqui para mim. Que é pequena, mas aqui eu consigo fazer muita coisa. Foi um bom negócio? Para mim foi muito bom, me ajudou bastante. Cortei a grade, o portão, e fiz uma grade de 3,80 m. Somando isso, dá quase R$800 que ele economiza, né? Com reaproveitamento do material. Reaproveitamento do material. E aí, pessoal, estamos de volta com a parte final do nosso programa de hoje, com o André Pagotto, presidente do Sinduscon. André, como é que está a questão de empregos? Como é que foi este ano para a construção civil do ponto de vista de empregabilidade? Pois é, Paulo, esse foi e continua sendo uma dificuldade grande, né? Mas agora, nos últimos meses, como deu uma migração grande de nordestinos para cá, venezuelanos, está suprindo boa parte dessa mão de obra. Ainda há bastante vagas, mas menos do que no primeiro semestre, né? Mas o nosso maior foco, a gente abriu um curso no Senai de qualificação e a gente tem dificuldade de fechar turmas, né? A gente oferecendo os cursos de graça, via Sinduscon e Senai, uma parceria, não conseguimos completar as turmas, que eram os cursos de alvenaria e reboco, né? Normal, e colocação de cerâmica. São cursos bons, especializados, profissionalizantes, e a gente teve dificuldade para formar turmas. Então, a gente espera que na continuidade a gente consiga melhorar esse processo para a gente ter mais profissionais qualificados, né? Que importante, né, André? Você falou sobre o Senai, né? Ter uma instituição que oferece cursos, né, diferenciados para o setor da construção civil. Você falou ali, colocação de cerâmica, enfim, tudo. É um universo muito complexo e que exige um conhecimento para cada um desses setores. Com certeza. O trabalho do Senai em todo local é bacana. Na nossa cidade, para nossa região, é de excelência, né? Tanto escola quanto profissionalizante, toda essa parte. O Senai, a gente tem uma parceria com eles de outras coisas, assim, de tentar buscar mais na parte do menor aprendiz, de outras situações que tem sido muito bacana, né? Então, todo mundo que tem essa oportunidade que aproveite, né? Aproveite e explorar as condições que o Senai oferece, né? Bom, o ano foi de muitas novidades, novos empreendimentos sendo lançados. O que se projeta agora para 2023, em termos de novos empreendimentos, ou se projeta mais a continuidade desses que estão em andamento?
que você vislumbra agora para este ano? Pelo que a gente vê na cidade, algumas consultoras têm alguns empreendimentos bacanas aí para grandes para o próximo ano. Nós, da Engasse, vamos focar nos que a gente tem, né? E dar continuidade para o próximo ano. Mas tem tudo para ser... 2022 tem sido um ano bom, deu uma desacelerada nesses últimos 2, 3 meses. Mas tem tudo para ser um ano bom, passando questão política, não volta, realmente volta ao normal e vai ser espero que seja um grande ano para todos, né? Ok, obrigado pela presença, André, parabéns pelo trabalho do Sinduscom nas diversas áreas e por essa representatividade que cada vez se torna mais sólida, mais consistente. Eu que agradeço o espaço e, Paulo, a gente fica feliz que o Sinduscom tem se fortalecido e buscando só se colocar para a sociedade concorrência como uma opção de melhoria, de assessoria também, para a gente tentar melhorar nossa cidade sempre, né? Esse é o nosso maior projeto pelo Sinduscom. Muito bem. André Pagotto com a gente hoje aqui no nosso programa. Obrigado, André. Vamos ficando por aqui com o programa Por Dentro da Indústria. Uma excelente quinta-feira para você. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Acompanhe também, claro, no PG Web, Facebook PG Web, canal PG Web, no YouTube. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo com o André e os demais conteúdos também nas nossas páginas do canal PG Web e, claro, no PG Web